Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para o melhor aprendizado dos nossos alunos, professores, subentendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Nesta oportunidade aqui nós estaremos apresentando para os irmãos duas dinâmicas relacionadas à lição número 5 da classe de juvenis, que vai tratar do tema Entendendo os Evangelhos. Esta lição tem 4 pontos e nós apresentaremos duas dinâmicas relacionadas aos pontos desta lição, tá bom? Eu já convido a você que ainda não é inscrito, né, que chegou aqui pela primeira vez e não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também seus comentários, porque você vai nos ajudar, né, e muito, e o conteúdo vai ser mostrado, o YouTube vai mostrar o conteúdo para mais pessoas, e mais pessoas então estarão estudando conosco a poderosa palavra de Deus. O texto principal desta lição está em Romanos capítulo 1, verso 16, que vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a carta aos Romanos, disse que não se envergonha do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele é poder de Deus. Ele transforma vidas, ele capacita pessoas e ele faz com que pessoas venham a ter um verdadeiro encontro com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, citando este texto bíblico, ele diz que é poder. E é sobre este evangelho de poder que nós estaremos, né, estudando aqui nesta lição. Ponto número 1 vai tratar sobre os evangelhos sinóticos. Eu já quero aqui apresentar a primeira dinâmica para os irmãos, para nós entendermos melhor o que é, né, os evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer que são a mesma história contada por pessoas diferentes, a mesma história contada por pessoas que têm uma cosmovisão diferente, certo? E esses evangelhos sinóticos, nós temos, são três dos evangelhos, que são Marcos, Lucas e Mateus. Esses 3 evangelhos são a mesma história contada por pessoas diferentes, que têm visões diferentes. E neste ponto aqui eu quero pedir para os irmãos, principalmente o professor, já, né, apresentando aí a primeira dinâmica, o professor vai levar para a sala de aula um vídeo de um acidente de trânsito. Isso mesmo. O professor vai baixar esse vídeo, vai guardar no seu celular e vai levar para a sala de aula e vai mostrar este vídeo de um acidente de trânsito para 3 tipos de pessoas. Quem são essas pessoas? Vai mostrar para um médico, né, se tiver médico na sala, na igreja, né, ou então uma enfermeira ou enfermeiro, o professor vai convidar antecipadamente para poder participar da aula somente esse primeiro momento, somente esse primeiro ponto. O professor vai chamar um enfermeiro ou enfermeira, vai chamar, né, se tiver agente de seguro, alguém que trabalha com seguradora, se não tiver, pode ser outro tipo de profissão. Uma profissão mais simples, por exemplo, um carpinteiro, né, um eletricista, outra pessoa com outro tipo de função. E o professor vai chamar também para participar, né, uma pessoa que trabalha com assistência social, né, uma pessoa ou alguém da igreja que trabalhe com assistência social dentro da igreja ou então até fora. O professor vai procurar antecipadamente e vai ver se acha esses 3 tipos de profissionais. Se não achar, levem profissionais diferentes, né, com profissionais que trabalham em áreas diferentes, para nós então aplicarmos essa dinâmica. E aí o professor vai fazer o seguinte, vai mostrar o vídeo do acidente para os 3, separadamente, certo? Ou então em conjunto, pode mostrar para os 3 em conjunto, ali um videozinho pequeno, meus irmãos, né, de 3 minutinhos no máximo, 2 minutinhos no máximo, de um acidente que aconteceu. Pode até ser um acidente daqui, da sua cidade, ou aqui dentro da nação brasileira, né? Pode ser um acidente da nação, aqui no Brasil, ou pode ser um vídeo de acidente aqui da cidade, tá? Aí o professor vai pedir para eles analisarem, os 3 profissionais, vai analisarem o acidente, o vídeo do acidente, e vai pedir para eles explicarem um pouco o que eles viram neste acidente. Vai explicar para a classe o que eles viram nesse acidente. O professor,
se puder, mostre, se o vídeo do acidente não for muito grave, o professor pode até mostrar para a classe este vídeo, certo? E aí, os alunos vão ficar atentamente ouvindo o que os profissionais vão falar sobre o acidente. Todos os três vão contar algo diferente. Alguma coisa vai ser diferente daquilo que eles viram do acidente, daquilo que eles viram no vídeo, né? Os três profissionais, com certeza, vai ter algo diferente que eles vão contar a respeito do mesmo assunto, do mesmo conteúdo, tá bom? E quando isso acontecer, finalizando esta dinâmica, né, o professor vai agradecer os profissionais. Se os profissionais quiserem ficar na sala de aula para poder entender a aplicação, né, desta dinâmica, fique. Se não, podem voltar para suas salas, né, respectivas salas de aula, tá bom? E aí o professor vai fazer a aplicação desta dinâmica para os alunos entenderem. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a mesma história, de modos diferentes, com visões diferentes, né? Lucas, ele é denominado, conforme Lucas, capítulo 4, verso 4, como médico amado. Ele era um grande pesquisador. Ele pesquisou, juntou todos os conteúdos históricos e também ouviu, né, pessoas que presenciaram as testemunhas oculares e juntou todo o conteúdo para poder falar de Jesus Cristo, né? Lucas era um médico amado e um grande pesquisador. Ou seja, o Evangelho de Lucas tem um conteúdo mais abrangente, né? Ele conta mais informações a respeito de algumas coisas sobre Jesus Cristo. Marcos, ele era um discípulo do apóstolo Pedro, certo? Ele ouviu o apóstolo Pedro contando algumas coisas, né? E ele escreveu, né, a respeito de Jesus Cristo, ouvindo aquilo que o apóstolo Pedro estava contando, certo? Mateus, ele não era apóstolo, nem foi testemunho ocular, certo? Possivelmente, Mateus, ele era grego, né, conforme alguns autores teológicos, né, alguns pastores comentam, ele era grego, né, e ele também juntou algumas informações e contou a história de Jesus Cristo. A mesma história contada por visões diferentes, por pessoas diferentes. Há uma diferença em cada conto de cada história, porém a história é uma só. Por isso que os livros, esses três evangelhos, são chamados de evangelhos sinóticos, porque, né, o médico contou um pouco a respeito da área, do que ele viu, trabalhando um pouco na área da medicina. O assistente social contou um pouco com relação à comunicação, o cuidado com a pessoa acidentada, né? Podemos até dizer assim. E o médico, a pessoa que, assistente social, e a pessoa o agente de seguros, com certeza ele viu alguma coisa que poderia beneficiar, né, aquela pessoa acidentada, como por exemplo, algum recurso que o seguro cobria, né, para poder beneficiar essa pessoa. Ou seja, a mesma história em três pontos de vista diferentes, com algumas mudanças, certo? É o que aconteceu, por exemplo, nos evangelhos sinópticos. Ok? Ponto número 2, a relação entre os evangelhos. Sobre o registro feito pelos escritores, os 4 evangelhos, vemos a relação entre eles, que é um diálogo, né? Ou seja, o apóstolo Pedro, né, com seu discípulo Marcos, né, ele conheceu o apóstolo Paulo. Marcos conheceu o apóstolo Paulo. E eles tiveram então um diálogo, né? Ele entendeu aquilo que o apóstolo Pedro falava, né, e dialogava, né? Lucas, como ele era um grande pesquisador, ele pegou algumas coisas que estavam em Marcos, que além dos evangelhos serem sinóticos, né, contando a história de Jesus, os evangelhos também, esses 3 evangelhos também, eles servem como conteúdo histórico, testificando que Jesus Cristo existiu aqui na Terra, né, e que muitas escolas acadêmicas utilizam também esses textos para poder entender melhor aquilo que Jesus Cristo fez aqui na Terra. Então eles se comunicaram, os 3 evangelhos se comunicam. Lucas pegou um pouco do conteúdo de Marcos, né? Mateus também pegou muito conteúdo de Marcos, ou seja, eles se comunicam. Por exemplo, e aí tem conteúdo, tem algumas coisas a mais, como por exemplo, o conteúdo em relação
Os exemplos simples são relatos à tentação de Jesus Cristo. 2 exemplos simples, por exemplo, o relato da tentação de Jesus Cristo e a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. São relatos, né, que tem alguma coisa a mais. Se os irmãos perceberem, né, e lerem este texto bíblico, vai ter alguma coisa a mais. Outra coisa é o Jesus Cristo tentado no deserto, né? Ali, logo, o primeiro evangelista, Mateus, ele diz que Jesus foi impelido, né, pelo Espírito ao deserto, né? E lá tentado por Satanás. Já Marcos, ele conta essa história de maneira bem resumida, ou seja, ele não conta com mais detalhes, tá bom? Ponto número 3 da nossa lição, e agora nós já vamos entrar aqui na nossa segunda dinâmica dessa lição, vai tratar sobre aspectos dos evangelhos sinóticos. Certo? É importante o professor, né, se atentar para isso, que existem aspectos, né, diferentes, né? Que aspectos é esse? Quantos capítulos tem os 3 evangelhos, né, os evangelhos sinóticos, né? Qual ano que eles foram escritos, né? O que cada um focou ou deu mais ênfase, né, na história, né? O professor vai ter que falar isso para os seus alunos. E para essa dinâmica, o professor vai levar um quadro, né, um quadro para a sala de aula, e vai preencher esse quadro com o nome dos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, no evangelho. E aí o professor vai fazer a pergunta para os alunos. Vai perguntar o seguinte: qual é o evangelho que tem menos capítulos? Né? Os alunos vão pensar, né? E aí vão analisar, né? E o professor vai pedir para um levantar e marcar no quadro, né, um xizinho na frente do evangelho que tem menos capítulos. E aí o professor vai fazer outra pergunta para os alunos. Esta já é a dinâmica, certo? É preencher um quadro, tá? Para fazer com que os alunos possam, né, pensar, né? Aqueles que tiverem estudados vão acertar, né? E eles vão aprender de maneira mais didática e vão gravar na sua mente aquilo que eles estarão aprendendo neste dia. Qual é dos evangelhos que foi escrito primeiro? O que foi escrito primeiro? E aí o aluno vai levantar, um dos alunos vão levantar e vai marcar com xizinho na frente do evangelho que eles acreditam que foi escrito primeiro. Qual é dos evangelhos? Outra pergunta. Qual é dos evangelhos que Jesus, né, foi narrado, que o escritor narrou mais milagres, né, de Jesus Cristo? E aí o aluno vai levantar novamente e vai marcar, certo? Depois o professor vai fazer a correção de qual é, entendeu? Vai fazer a correção baseado na lição, tá bom? E vai explicar um pouco a mais a respeito dos 3 evangelhos. Como, por exemplo, o evangelho de Mateus, ele contém 28 capítulos, né? E inicia-se com a genealogia de Jesus Cristo, contando a origem, falando da árvore genealógica de Jesus Cristo. O evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos, né? E ele se detém em mais contar os feitos de Jesus, os milagres e maravilhas e prodígios realizados pelo Senhor. O evangelho de Marcos, ele tem essa ênfase, né, em contar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, os sinais e maravilhas de Jesus Cristo. O evangelho de Lucas, ele tem 24 capítulos, né? E é o que mais se aplica, a trazer informações sobre o nascimento, a infância de Jesus Cristo. Embora nós não sabemos como é que foi até os 13 anos, né, a infância de Jesus Cristo, o evangelho de Lucas, ele dá mais detalhes sobre o nascimento, né, a infância de Jesus Cristo, né? E alguns conteúdos, né, ele abrange mais a história, ele conta mais detalhes da história, tá bom? Quarto ponto, vai tratar sobre o quarto evangelho, que é o evangelho de João. O evangelho de João, ele é diferente dos demais evangelhos. Ele não é evangelho sinótico, porque ele vai tratar, né, de Jesus Cristo como Deus. Ele vai dizer, em João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele vai contar ali um conteúdo, né, exclusivo para toda a humanidade, mostrando e testificando que o próprio Jesus Cristo é Deus. Por isso que ele está separado dos evangelhos sinóticos, que contam aquilo que Jesus Cristo fez,
de maneira diferente. Já o Evangelho de João não, ele vai, né, mostrar e apontar Jesus Cristo como sendo o próprio Deus, o Deus que desceu encarnado, que habitou entre nós, conforme João capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, resumindo, meus irmãos, este é o comentário desta lição. 3 evangelhos sinópticos, um evangelho falando de Jesus Cristo como Deus, né? E nas próximas lições nós trataremos detalhadamente a respeito de cada evangelho, tá bom? Não perca, né? Fique conosco, assista mais vídeos aqui do nosso canal. Quero falar para você ainda que não é membro do nosso canal, seja membro. Se você for membro, você vai ter conteúdos exclusivos, dinâmicas exclusivas. Eu farei vídeos exclusivos com dinâmicas, né? Dinâmicas exclusivas para os membros do canal. Você também tem a opção, quando você é membro, você tem recebe um selo de fidelidade, né? E tem outros conteúdos também que eu irei publicar e irei programar exclusivamente para aqueles que querem ser membros. Nós estamos também com o segundo canal, o canal de oração e de leitura da palavra. Vou deixar no link dessa descrição, né, o link na descrição desse vídeo, o link do segundo canal. Se você quer receber oração, se você quer estudar mais a palavra, textos da palavra de Deus, se inscreva também nesse canal, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus nos permitir.